A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para a live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeiras, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38. Dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. Assim todos serem muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, abençoados, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao Senhor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início aqui às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar sorteando uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, oração de número 7, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra, nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início à nossa live
Abençoados, escolham um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vinda. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje, rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos, que diz assim: a nossa filiação em Cristo, versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros, a sentenciar como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Livro sorteado é o livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Livro de Deuteronômios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do Deuteronômio. Capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Capítulo 11 contém 30 edictos que hoje vos... Saiu aqui, tá? Capítulo 16 de Provérbios. YouTube. Falou. Capítulo 16
do livro de Provérbios, contém 33 versículos. No versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Com o Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos aqui ao sorteio. E o livro é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim: a restauração e fidelidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e as da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de Josué chama. E a casa de Esaú restolho. Aquele que incendiarão a este o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco.
ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar impostos ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 5. A oração de número 5 diz assim: Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, e eles sejam fortemente fortalecidos para combater o bom combate através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: os deveres do ministério, versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da alegria que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódia ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro
Livro sorteado, 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Contém 10 versículos que diz assim: ação de graça, versículo 2, 3, 4 e 5. Damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 13 do livro de João. Capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 contém 38 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus lava os pés aos discípulos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Livro de Romanos. Vamos ao sorteio da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizada contra Deus. Está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando.
Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária
para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, ofertas. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora estar aqui fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo, de verdade do nosso Senhor Deus, possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar início aqui ao sorteio dos livros. Mentalize o número aí de 1 a 20. O livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. 2 João, glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 13 versículos que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículo 8, 9, 10 e 11. Acautelai-vos para que não perdeste aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado, livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que diz assim: o dia da ira do Senhor, versículo 7, 8, 9 e 10. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do reis, e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enche de violência em dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grito desde os outeiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado, o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de 2 Samuel. O capítulo 3 contém 39 versículos, que diz assim: a família de Davi em Hebrom, versículo 2, 3, 4 e 5. Em Hebrom nasceram filhos a Davi, o primogênito foi Anom e Aionã, o jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei do Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eclá, mulher de Davi.
Este nasceram a Davi em Hebrom. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que no final desta live o Senhor possa estar te abençoando com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo. Livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 contém 25 versículos, que diz assim: os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não repreende ao homem idoso, antes exorta como pai, os moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs com toda pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, por isso é aceitável diante de Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Filipenses, capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos, que diz assim: exortação referente à alegria santa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não se desgostas, e é segurança para vós, outros que escrevam as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, não nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @ig1 318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 12 do livro de Mateus. Capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Mateus contém 50 versículos, que diz assim, no versículo 22, 23, 24 e 25, a cura de um endemoniado, cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, este porventura é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espere demônio, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro.
O livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos, que diz assim, no versículo 16, 17, 18 e 19. O cerimonialista, sombra de coisas futuras. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas sem motivos algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado das suas justas e ligamento, cresce o crescimento que procede de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos, que diz assim: o castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhis. Portanto, vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho do covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. 36 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 19 do livro de Números. Capítulo 19 contém 22 versículos, que diz assim: a água purificadora, versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos tragam uma vasilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Entrega-lhe-eis a Eleazar, o sacerdote, este tirará para fora do arraial, e será imoldada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele aspergará para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. É o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 11 contém 34 versículos, que diz assim: o véu, o seu uso na igreja de Corinto. Versículo 3, 4, 2, 3, 4 e 5. De fato vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-lhes entregueis. Quero, entretanto, que sabais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui, escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio dos 20 números agora. Mentaliza aí um número de 1 a 20. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 11. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 16. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de João, capítulo 13. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 12. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Números, capítulo 19. E por último, você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Ó Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar
uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco e através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil. E também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença do nosso Senhor
e Salvador nesta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nessa live. E gratidão pela presença de cada um de vocês abençoados nesta live. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar esta nossa live, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo vocês na próxima live.